Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia, e nós começaremos a estudar agora os invertebrados. Faremos um resumo, né? Veremos de forma resumida e esquemática os grupos dos invertebrados de forma básica, tá? Eu sei que o estudo dos invertebrados, que faz parte do estudo da zoologia, né, que é a ciência que estuda os animais, ele é um pouquinho extenso. E o objetivo aqui é justamente fazer um resumo, né? Um resumo comparativo entre os grupos de invertebrados. Porque é isso que as provas querem saber de vocês, as diferenças entre os grupos, as principais diferenças, uma análise comparativa entre esses grupos. Então eu vim aqui para fazer isso com vocês, né? Então, após selecionar as principais diferenças entre esses grupos, a partir de diversos livros, né, trazendo uma linguagem simples e básica, eu recomendo a vocês que antes de assistir este vídeo, vocês assistam o vídeo sobre descrições básicas, né, relacionadas a esse conteúdo, descrições básicas para o início do estudo dos invertebrados, e também que assistam um vídeo de embriologia, porque sem esses vídeos vocês provavelmente ficarão com algumas dúvidas que serão solucionadas, né, com a visualização e o estudo desses vídeos pré-requisitos, que são pré-requisitos para esta aula que vocês verão. Perfeito? Então, nosso estudo ele será feito da seguinte forma. Nós teremos uma visão básica, né, de todos os 8 grupos aqui presentes. Posteriormente, nós passaremos a estudar cada um dos grupos de forma mais completa, tá? E lá no final do nosso mini curso, né, nós estudaremos os grupos de forma comparativa, vendo a história evolutiva dos invertebrados, pensando um pouco na história evolutiva dos invertebrados e as características que vão surgindo, né, nesta história evolutiva. Então, assim, a primeira coisa que vocês precisam saber é que os invertebrados, né, eles vão surgindo na história evolutiva na exata sequência em que eu coloquei aqui no nosso esquema. Então, primeiro surgem os poríferos, depois os quinidários, depois os plateumintos, depois os nemátodes, né, dos nemátodas, os nematódios, depois surgem os moluscos, depois os anelídeos, depois os artrópodes e depois os equinodermos. Por isso que eu disse que a gente vai contando e observando um pouco da história evolutiva dos invertebrados a partir do estudo que nós faremos aqui, tá? Então, vamos dar início estudando de forma geral cada um desses grupos e vendo logicamente já, né, os seus representantes. É muito importante que ao final deste mini curso vocês saibam identificar a partir da imagem a qual grupo que nós estudamos aquele animal pertence, tá? Então, nosso foco inicial é ver a descrição básica, as principais características de cada grupo e os seus respectivos representantes, tá? Nós temos imagens dos principais representantes de cada grupo para que vocês já possam começar a fixar as noções iniciais. Perfeito? Então vamos lá, vamos iniciar pelos primeiros animais que surgem na história dos invertebrados, que são os poríferos. Os representantes dos poríferos são as esponjas, tá? Então são animais com o corpo cheio de poros, por isso o nome poríferos, e são animais sésseis, ou seja, ficam fixos ao substrato marinho, tá? Existem esponjas também em água doce, tá? Então são animais filtradores que captam partículas na água que passam pelos canais internos de seus corpos. Não possuem tecido verdadeiro, por isso são chamados de parazoários. Isso é uma característica fundamental. Os poríferos não possuem tecidos verdadeiros. É uma questão bem recorrente de vestibulares, tá? E o desenvolvimento embrionário dos poríferos ele vai até a blástula. Por isso que é essencial que vocês assistam um vídeo sobre embriologia antes de assistirem este daqui. O segundo grupo que surge na história evolutiva dos invertebrados são os quinidários. E os representantes desse grupo são os pólipos, que
tem vida séssil, ou corais, vocês já devem ter escutado muito, né? Lido sobre os corais, o branqueamento dos corais, né? Relacionando a questão do aquecimento global. Pois é, os corais são quinidários, são pólipos, formas sésseis de quinidários. Nós também temos as medusas, que são formas móveis, que nadam na água, né? Aqui vocês podem observar medusas, a famosa água-viva, né? Aqui vocês observam a imagem dos corais, que nada mais são do que pólipos de quinidários. E aqui vocês observam a anêmona do mar, bem famosa aí dentro deste grupo. Então são animais que possuem células chamadas de quinidócitos, que liberam substâncias tóxicas ao serem tocadas. Foi a partir dessa célula, o quinidócito, que esse grupo recebeu um nome, né? Observem, ó, quinidários, quinidócito. Né? Então o nome quinidário vem a partir da presença dessa célula, que é o quinidócito, que vai liberar substâncias tóxicas ao serem tocadas. Então existem formas sésseis, que são os pólipos, né, os corais, e formas móveis, que são as medusas. A simetria é radial nesse grupo, e há uma abertura única no corpo, que serve como boca e como ânus. A partir daqui, o desenvolvimento embrionário possui a gástrula. Nós vemos que os poríferos, né, nos poríferos, o desenvolvimento embrionário ele vai até a blástula. A partir de quinidários, o desenvolvimento embrionário ele já vai possuir a gástrula. E uma característica fundamental do grupo dos quinidários é que eles são diblásticos, ou seja, possuem apenas 2 folhetos embrionários, endoderma e ectoderma. O terceiro grupo de invertebrados que surge são os plateumintos. Nós temos como representantes dos plateumintos as planárias, tá? Vocês observam na primeira imagem, as tênias, que vocês observam aqui nesta segunda imagem, e o esquistossoma, que vocês observam na terceira imagem. Perfeito? São animais, né, que são vermes de corpo achatado e extremamente fino, sem cavidade corporal. Então, daqui em diante, a partir dos plateumintos em diante, todos os animais serão triblásticos, ou seja, apresentarão lá no desenvolvimento embrionário 3 folhetos embrionários: endoderma, mesoderma e ectoderma. Daqui, né, do grupo dos plateumintos até o grupo dos artrópodes, todos são protostômios. Todos são protostômios. E vocês sabem o que são animais protostômios, né? Possuem simetria corpórea primária e secundária bilateral. Então, daqui até artrópodes, todos vão possuir simetria corpórea primária e secundária bilateral. Os plateumintos são animais acelomados, não possuem celoma, tá? E a partir daqui, pessoal, uma característica que surge aqui no grupo dos plateumintos é o surgimento de uma cabeça, de uma cefalização e também a centralização do sistema nervoso. O próximo grupo que surge é o grupo nemátoda, dos nemateumintos, né? Nós temos como representantes deste grupo a lombriga, a filária e o ancilóstomo, né? Aqui vocês observam a característica desse grupo. Nós vamos observar agora. São vermes de corpo cilíndrico, né? Os nemátodas são vermes de corpo cilíndrico, liso, sem anéis e muito fino. Os nemátodas são animais pseudocelomados, né, que possuem um falso celoma. Eles vão nadar na água ou se enterrar na areia e gostam de locais bem úmidos. Às vezes é possível encontrar nemátodas até mesmo no banheiro, que é um local muito úmido. Então, às vezes você pensa que é uma minhoca, mas não é uma minhoca, porque não tem anéis. Não é um anelídeo, porque não tem anéis. Os nemátodas são vermes de corpo cilíndrico totalmente liso, sem anéis, né, e muito fino. Observem que, já falando um pouco da questão da comparação, né, os plateumintos são vermes achatados, de corpo fino e sem cavidade corporal, acelomados, né? São vermes achatados, os plateumintos. Já os nematódios, eles são vermes não achatados, mas de corpo cilíndrico. Já é uma diferença que a gente pode notar bem,
Então, os plateumintos são acelomados e os nematóides são pseudocelomados. O próximo grupo que surge é o grupo dos moluscos. Quem são os representantes deste grupo, professor? São os caracóis, os caramujos, as lesmas, né? O polvo, a lula, o náutilo, o mexilhão, a ostra, o marisco e os quítons. Então aqui vocês observam bem as imagens, né? Uma imagem de um polvo, caracol, né? Uma lula. Aqui vocês observam um grupo que a gente chama de Cicafópodes, né? Aqui vocês observam uma ostra produzindo uma pérola, né? Aqui a gente observa a pérola. Então as pérolas elas vêm das ostras. As ostras são que vão produzir. E aqui você tem um grupo que são os quítons, que é um grupo bem antigo. Então, quais as principais características do grupo dos moluscos? São animais de corpo mole. Olha o nome, molusco. Molusco vem de corpo mole. São animais de corpo mole e com concha externa ou interna. Ou até mesmo você tem representantes também sem concha. Como principal característica deste grupo, você tem a presença da rádula, que é uma língua raspadora. Daqui desse grupo em diante, dos moluscos em diante, todos são celomados. Então observem, os plateumintos são acelomados, os nematóides são pseudocelomados e dos moluscos em diante nós temos que todos vão ser celomados. Próximo grupo que surge são os anelídeos. Quem são os representantes dos anelídeos? As minhocas, os poliquetos e os sanguessugas. As minhocas, que vocês observam nessa imagem, os poliquetos e os sanguessugas. Todos esses três são representantes dos anelídeos. Quais são as principais características, professor, dos anelídeos? São vermes segmentados, né, formados por vários anéis. Por isso o nome anelídeo. Então eles possuem um corpo com anéis, normalmente cilíndrico, e possuem o que a gente chama de metameria, que é o corpo dividido em segmentos, né, com as mesmas estruturas corporais. O próximo grupo que surge são os artrópodes. Professor, quem são os representantes dos artrópodes? Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes, que são as centopeias, né? E os diplópodes, você tem como representante o emboá, o aemboá. Né? Então aqui vocês observam, né, imagens, você tem um aracnídeo, né? Aqui você tem um crustáceo, você tem um inseto, aqui você tem um quilópode, uma centopeia, um quilópode, e aqui você tem um diplópode, ou emboá, né, que tem como representante o emboá. Então, são animais com apêndices ou patas articuladas, tá? O grupo dos artrópodes ele é definido, né, como animais com apêndices ou patas articuladas, exoesqueleto segmentado, né, de quitina, e o crescimento por muda ou equidise. Eles também vão apresentar a metameria, que é o corpo segmentado, né, em que cada segmento vai apresentar uma repetição de estruturas corporais. E por fim, nós temos o surgimento dos equinodermos, né, do grupo dos equinodermos. Quem são os representantes, professor, dos equinodermos? São as estrelas do mar, serpentes do mar, o ouriço do mar, o pepino do mar, o lírio do mar e a bolacha da praia. São os representantes dos equinodermos. Aqui a gente pode ver imagens de algum desses representantes, né? A serpente do mar, que parece com a estrela do mar. Você tem aqui o ouriço do mar, você tem aqui o pepino do mar, lírio do mar e a bolacha da praia. Perfeito? A gente conseguiu ver todos, né? Então tem imagens para todos. Então qual a principal característica deste grupo? Presença de um sistema de canais, ampolas e vesículas denominado sistema ambulacrário, ou aquífero, né? Ou ainda hidrovascular. A principal característica deste grupo é essa. Presença de sistema ambulacrário, que você também pode chamar como sistema aquífero ou como sistema hidrovascular. E esse sistema, pessoal, ele está relacionado à locomoção, à nutrição, à circulação e à excreção, né? E até mesmo à percepção desse animal. É um grupo que possui, né, pele com espinhos, por isso o nome equinodermos, tá?
pele com espinhos. São animais deuterostômios. Então, a partir daqui, você tem, né, animais deuterostômios. Possui uma simetria primária bilateral, mas uma simetria secundária radial. Então, isso significa que no desenvolvimento embrionário, primeiro, a forma corporal, né, é bilateral, e depois, na forma adulta, digamos assim, a simetria corpórea desses animais será radial. Então, pessoal, essa é a primeira parte, né? Esta é a primeira parte do vídeo, para a gente ter uma visão geral destes grupos. Na próxima parte, nós começaremos a estudar de forma mais detalhada cada um dos grupos, já vendo a questão da respiração, circulação, digestão, sistema nervoso, reprodução e excreção. Tá? E na última parte, nós vamos estudar mais de forma comparativa, de forma geral, para que a gente tenha uma noção mais ampla e comparativa destes grupos. Grande abraço e até a próxima!